estamos em contato com o ex-presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Beluso. Acho que é importante ouvi-lo nesse momento. Eu sou fã do presidente Beluso. Aliás, o Allianz Parque tinha que ter um nome... Professor Beluso, Professor Beluso, né? exato. Economista, né? Então, exato. É um acadêmico, né? Isso. Não sei se aguentaria um programa inteiro conosco aqui. Não Ele já sei. Aguentou lá na pizzaria com a gente. Não sei se aguentaria. Sobre o Palmeiras, talvez. Né? Mas eu quero dizer que, para mim, o estádio tinha que se chamar Estádio Luiz Gonzaga Beluso / Afonso de la Mônica. E foram os dois responsáveis por esse contrato maravilhoso que o Palmeiras tem com a W Torre. Agora, quem é contra, que vá lá e cobre, né? Cobre as suas questões. E há algumas línguas que dizem que o contrato pode ser interrompido. É isso que eu gostaria de ouvir do mentor do contrato. Perfeito. Acho que é importante nós falar sobre isso. Tudo bem, presidente Beluso? Prazer em ouvi-lo. Boa noite. Tudo bem, Prédio. Eu agradeço suas referências, mas eu quero dizer que eu jamais ambicionaria dar meu nome para um próprio da minha querida agremiação Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque isso foi uma doação de muitos palmeirenses que contribuíram para isso, não fui só eu, e que, na verdade, tiveram persistência e pertinácia no encaminhamento do projeto, e o Walter Torre foi fantástico, porque ele engendrou uma forma arquitetônica, contratando um arquiteto de grande capacidade, que nos deu o melhor estádio do Brasil. Mas não é mérito meu, é mérito do conjunto de pessoas, do grupo de pessoas, que eu posso até nominar, como Marcelo Sorarino, o Cirilo, o nosso Cirilo, que hoje não está bem, o Vicente Crício, o Marcelo Fonseca, né, sobretudo o Mansur, né, o Carlos Sim. Mansur, que é um empresário bem-sucedido. Então eu sou devedor, eu não sou credor, eu sou devedor do sucesso do estádio do Palmeiras. É que eu puxo isso a seu favor, porque eu gosto muito do senhor e também do presidente de la Mônica. Apenas isso. De la Mônica, a menção ao de la Mônica é muito importante. Ele é muito esquecido pela comunidade palmeirense. Muito esquecido pela comunidade palmeirense. Ele foi muito importante porque eu era apenas o diretor de planejamento quando nós concebemos o estádio. Ele assinou o contrato, né? Depois eu assinei a escritura, mas isso foi uma contribuição coletiva, né? Eu gosto de afirmar isso porque eu tenho horror disso que está acontecendo no mundo de hoje, viu, Prétio? Das pessoas exaltarem o seu ego. Eu tenho horror porque isso na verdade, atinge muito de maneira desagradável a minha formação jesuítica, que recomenda a humildade das pessoas, a modéstia, reconhecer que o seu lugar no mundo é na relação com os demais. Então, eu quero dizer que eu agradeço muito essa sua gentileza reiterada de querer que o estádio chame-se Luiz Gonzaga Beluso, mas eu acharia que ele devia se chamar, digamos, na verdade, Palestrão, né? Que é da nossa história, o Palestra Itália. Agora, presidente, a Leila, a presidente Leila, ela está batendo de frente com a W Torre. Está cobrando aí cerca de 128 milhões. Né? A W Torre admite até a página 2 que a dívida existe, mas não seria todo esse valor. Está na arbitragem ainda. Como é que o senhor recebe essa, entre aspas, briga entre a empresa parceira do Palmeiras e a atual gestão palmeirense? O senhor acha que é um risco do contrato ser rompido ou isso não vai acontecer? Não, eu não vejo assim, porque essas divergências a respeito da execução do contrato são naturais com qualquer contrato, né? Quem tem uma experiência de vida assim tão longa quanto a minha, sabe que o contrato estabelece certas regras e depois você tem o problema da interpretação das regras. Você vê que isso surgiu porque eu acho que em 2017, se eu não estou enganado, nosso ex-presidente Paulo Nobre arguiu algumas questões a respeito dos direitos de propriedade que foram estabelecidos no contrato. Você sabe que o Palmeiras fez um contrato, eu diria, leonino com a W Torre,
porque desde o primeiro momento, depois da inauguração, em 2014, o Palmeiras adquiriu o direito de receber todas os percentuais que começaram com 5%, evoluíram para 10%, os percentuais que remuneravam, na verdade, o direito de uso de superfície que a W Torre devia ao Palmeiras, porque, na verdade, o contrato é muito peculiar. Na verdade, o Palmeiras cedeu à W Torre o direito de uso de superfície. E isso tinha uma porção de implicações do ponto de vista das receitas do clube, né? Então, os pagamentos ocorreram durante um certo tempo, depois houve a arguição da chamada arbitragem, e está muito claro no contrato, eu fui reler de novo, que a arbitragem envolve a discussão de todas as propriedades, né? Então, eu acho que houve um déficit de compreensão por parte das pessoas, né, que arguíram essa questão, porque o Palmeiras também tem uma dívida com a W Torre decorrente das despesas durante os jogos, né, as despesas de manutenção durante os jogos do Palmeiras. O Palmeiras tem direito à receita dos jogos, né, deduzidos os gastos de manutenção, que são bem inferiores ao valor que a W Torre nos deve, mas existe essa questão. Eu acho que eu sempre sou a favor de respeitar um adágio que diz que um bom acordo é melhor do que uma boa briga, né? Então, eu acho que a gente pode estar caminhando para isso, porque, sem dúvida, mas esses interesses, na verdade, estão coadunados com aquilo que devem ser coadunados com aquilo que está no contrato, né? Então, o contrato, como você disse bem, foi assinado pelo nosso querido Afonso de la Mônica, a quem o Palmeiras deve muito, e também a escritura foi assinada por mim. Então, o contrato é sempre assim, você tem questionamentos, você tem divergências, e é preciso que isso seja conduzido da melhor maneira possível. Vamos ver, eu espero que o Palmeiras consiga avançar na negociação com a W Torre. Trata-se de uma negociação, né, de um business, então a gente tem que respeitar os contratos é uma questão fundamental hoje numa sociedade que está um pouco desorganizada desse ponto de vista, né? Presidente, estou aqui com o João Paulo Capelanes, eu tenho só mais uma, o Capelanes, se quiser fazer depois, é o seguinte, ó, presidente, na sua gestão, eu me lembro que o Wagner Love e o Kleber Gladiador tiveram problemas com uniformizados. O senhor lembra disso? Foram perseguidos na rua e tal. Agora os jogadores do Corinthians estão sofrendo com isso a todo momento. A gente recebeu a informação aqui que o Gil, zagueiro no hotel onde o Corinthians está em BH, chegaram a peitar ele dentro do hotel, certo? Então, acabei de ver as imagens aqui, são bizarras. É bizarro. Eu vou soltar certo? O áudio já. É um negócio constrangedor. O Esporte em Debate é um programa de esporte, mas a gente não pode fugir das páginas policiais porque isso afeta também a condição humana dos atletas. Então, eu queria saber do senhor, o senhor está preocupado com algo grave que possa acontecer? A gente está assustado aí. Daqui a pouco pode acontecer uma tragédia. O senhor, como dirigente de futebol que viveu aquele momento, né, o Kleber Gladiador, os caras botando dedo na cara dele, o Wagner Love numa agência bancária, isso faz o quê? 14, 13 anos? O que o senhor acha disso? Então, eu acho que o futebol, entre as suas grandezas e suas misérias, né, ele tem essa paixão exacerbada que às vezes se transforma numa coisa negativa, como essa agressividade. O que eles fizeram, que foi feito com o Luan num motel, vocês claramente sabem disso. Sim. Eu fiquei impressionado, né, porque isso já, na verdade, ultrapassa os limites das relações humanas e humanitárias, né? Então, eu entendo perfeitamente os saltos e as exacerbações de revolta das torcidas, porque o futebol ele tem essa virtude da paixão, do amor pelo clube, e ao mesmo tempo ele desenvolve outros sentimentos não tão positivos, como, por exemplo, a agressividade em relação aos atletas, aos jogadores, né? Isso não, digamos, foi se exacerbando
ao longo do tempo, porque não era assim. Quando eu comecei a ver futebol, nos meus 5 anos de idade, fui assistir São Paulo e Palmeiras no Pacaembu, uma vitória do Palmeiras de 4-3, com um gol de cabeça do Oswaldinho no último minuto. Era uma coisa muito mais, o que você tinha na torcida uniformizada é que o Porfírio da Paz uniformizava os torcedores do São Paulo, que era uma exceção. Depois isso foi avançando. Então isso faz parte da condição humana, né? A gente tem que entender, mas não é razoável você querer resolver essa questão do desempenho do seu clube agredindo os jogadores. Não é nem um pouco razoável, né? Mas isso se transforma. A gente precisa entender a natureza da desculpe a palavra subjetivação, que nasce dessa paixão, né? Então você se acha no direito de interpelar e a mesmo agredir o outro, o que é deplorável, né? Porque os jogadores são seres humanos, como você está dizendo. São humanos, eles não têm capacidade de resolver tudo que está à sua volta. E o futebol, especialmente, é o esporte onde o incerto, o improvável acontece frequentemente. Veja só a situação atual do Palmeiras. O Palmeiras, na verdade, teve um desempenho ao longo dos últimos anos, graças aos seus presidentes, a todos eles, a presidente atual, a todos os outros que me sucederam, né? Teve um desempenho muito bom e agora, na verdade, está começando a surgir esse amargor da derrota. Eu mesmo, na verdade, não sei se eu consigo dormir quando o Palmeiras perde, sabe? Mas eu me controlo, porque eu não posso ficar também prejudicando a vida do meu clube, atacando o presidente, atacando não sei quem. Mas isso não faz parte do conjunto valorativo dos torcedores, que na verdade se empolgam e ao mesmo tempo se exaltam, né? Capelanes, presidente Luiz Gonzaga Beluso, o mentor do contrato junto com o presidente Afonso Della Mônica. Eu fiz questão de colocá-lo também, certo? Também para falar disso, mas também nas questões do Palmeiras, que, segundo tu, vai virar em cima do São Paulo na próxima quinta-feira na Copa do Brasil. Eu acho que vira assim, eu acho que ficou pouco 1-0, o São Paulo poderia talvez até ter matado, aproveitado as oportunidades, mas é um debate para que a gente possa ter na semana que vem no Allianz Parque. Por falar em Allianz Parque, professor, um prazer falar contigo mais uma vez. Precisamos levar o professor mais uma vez na pizzaria, sim, né? Daqui a pouco faz um ano. Pizzaria é bom. Lá é bom, hein, professor? Aquela pizzinha, um bom papo na pizzaria, né? Maravilhoso, né? Aquela burrata, então, burrata la capriotti, né? Foi demais, isso. Professor, eu queria, não sei se o senhor consegue nos atualizar sobre essa situação, porque o Pretzel abriu a entrevista perguntando, obviamente, do principal assunto, porque houve uma polêmica muito grande recentemente com a questão das cadeiras, né? Isso é uma coisa que está há anos e anos rolando, e aí agora o Palmeiras com a biometria também, para ter mais controle, para tentar tirar o cambista, para ter acesso ao ingresso. Quer dizer, a gente poderia ficar aqui fazendo uma pergunta interminável para o senhor, então vou tentar ser o mais direto possível. Como é que o senhor enxerga essa situação envolvendo a W Torre, que deve uma grana ao Palmeiras, e o próprio Palmeiras, que, querendo ou não, pelo que chega pra gente, dá umas pancadas em cima da W Torre, até de certa forma parecendo que há uma certa possibilidade de romper um contrato que realmente é muito positivo para o Palmeiras e é um marco histórico no futebol do Brasil. O senhor, conhecendo as duas partes, acredita que há possibilidade de um entendimento ou, para se entender, é só a W Torre pagando o que deve ao Palmeiras, presidente? Olha, Castellani, eu sou formado numa concepção de vida em que você não pode afirmar nada peremptoriamente. Eu espero e estou percebendo que pode haver uma convergência de opiniões em torno dessas questões contestadas, né? Porque a contestação é natural, isso faz parte das relações sociais e econômicas no mundo de hoje, sobretudo econômicas. Então o contrato está lá, os dois contendores ou sócios contendores estão arguindo os seus direitos, e isso vai ser resolvido, está estabelecido no contrato que tem que ser resolvido na arbitragem, né? Eu espero, às vezes, digamos, de certa forma temerária, que o bom senso prevaleça, porque eu acho que o contrato e o acordo é muito vantajoso para um e para outro, né? É um contrato que eu imagino de ganha-ganha.
Então é melhor convergir do que você divergir de maneira assim radical e querer colocar o outro contra a parede. Eu acho que não é o caso. Eu acho que o melhor é se aproximar, fazer uma boa discussão, né? Eu estou aqui não pretendendo não prejudicar essa negociação e não avançar e tomar partido de um ou de outro. Eu espero que esse processo seja resolvido de uma maneira jurídica e racional. Agora, presidente, o contrato ele vai até 2044. Sim. O senhor acha que essa dívida da W Torre pode causar uma diminuição desse contrato? O senhor acha que a construtora assinaria na hora? Porque, pelo que eu sei, o Palmeiras assinaria na hora a diminuição do contrato. Sim. Sim, o Palmeiras, eu na verdade, devo dizer o seguinte, é um contrato de uso de superfície, né, e que tem vantagens recíprocas, na minha opinião. Aliás, eu diria até que nos termos que o contrato foi definido, o contrato é leonino a favor do Palmeiras. Leonino, né? Porque o Palmeiras começou a ter direito a receber as receitas de todas as propriedades do estádio a partir da sua inauguração, 5% nos primeiros 5 anos. Então, o que eu acho é que eu não vejo nenhum motivo para um rompimento desse contrato, né? Não vejo nenhum motivo, até porque eu diria que conhecendo bem o ambiente do futebol, você devia transformar numa sociedade de propósito especial para gerir o estádio, mesmo que ele passasse para a mão do Palmeiras. Eu vou explicar por quê. Porque senão você vai ter todo aquele processo de ingresso de graça, passa o ingresso para o outro, você entendeu? Carteirinha de conselheiro. Carteirinha de conselheiro, é isso mesmo. Então, a gente precisa se prevenir contra essa possibilidade, entendeu? Por isso que o contrato foi feito dessa maneira. Eu sugeriria que fosse criada uma Special Purpose Company que ficasse incumbida com gente profissional para gerir esse ativo, né? Esse é um ativo do Palmeiras, que a propriedade é do Palmeiras, é um ativo do Palmeiras que tem que ser preservado. Ô, presidente, eu não sei se tu concorda, Capelani, desculpa lhe cortar, mas eu acho que é um dos melhores contratos do mundo. Não é exagero, não. Porque Eu também acho. Desde a inauguração, o Palmeiras fatura em todas as propriedades. Em todas. E a bilheteria dos jogos, que hoje é fortíssimo, é só do Palmeiras. O único name rights que não é bom no futebol brasileiro pelos moldes da negociação é o Corinthians, gente. Isso. Porque tem a questão da caixa. Oi? Eu não quero falar dos nossos rivais, adversários. Eu até tive uma conversa muito longa com o Andrés, naquela época, e com o Luiz Paulo Rosenberg, que diziam, não, o estádio de vocês é da W Torre. Falei, meu filho, Rosenberg, você como todo economista não tem noção de direito. Então, eu vou lhe dizer o seguinte, o estádio é do Palmeiras, ele está cedido, nós cedemos o uso de superfície. Esse é um contrato de ganha-ganha, entendeu? Porque é o seguinte, sem que eu tivesse essa intenção, eu já disse várias vezes, que as pessoas me perguntam, você pensou em tudo? Eu falei, não, eu fiz uma aposta. Uma aposta pensando nas condições da localização do estádio, etc, etc. É claro que eu considerei isso, mas o resultado tão brilhante como foi, não foi da minha responsabilidade. Eu não fui assim um gênio que antecipou o que ia acontecer. O senhor está sendo modesto. Não tô. Eu sou assim, eu sei muito bem quais são as contingências da vida, viu, Castelano? As contingências da vida nós somos falíveis, nós somos homens, na verdade, que estão sujeitos às circunstâncias. Então eu te digo sinceramente, não é uma questão de falsa modéstia, não, te digo sinceramente que eu sou felicíssimo pelo resultado. Não podia ser mais feliz porque eu fiz isso pela minha comunidade, que é a comunidade palmeirense, pelos que me atacaram, pelos que não me atacaram, pelos que me defenderam, por todos eles, porque você tem que pensar na sua comunidade. Eu sou assim, talvez eu seja um pouco, digamos assim, anacrônico nas minhas visões, mas eu sou assim. Então, eu fico muito feliz, até por vocês estarem perguntando isso para mim, né? Porque dá uma oportunidade para eu explicar,
ou para eu me justificar de alguma maneira, mas eu quero dizer que esse resultado do Allianz me deixa felicíssimo, né? Muito feliz realmente, porque eu fiz alguma coisa pela minha comunidade. Marcelo Mendes, que é o nosso grande colega, ele, quando escrevi o livro do centenário do Palmeiras, junto do Mauro Betti, um abraço ao grande Mauro, meu ídolo, eu entrevistei o professor Beluso. Ele tinha uma entrevista com o Correio Brasiliense e desmarcou, porque nós falamos do Palmeiras a tarde toda. E ele dá risada aqui. Que legal. O Marcelo Mendes mandando um abraço para o senhor, presidente Beluso. Um abraço para ele. Um abraço para ele. E deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor, presidente. O senhor saberia atualizar qual que é a dívida envolvendo W Torre e Palmeiras? Eu não saberia te dizer com precisão. 129 milhões. Eu já conversei com duas pessoas, me falam um 120, outro 115. Preciso definir isso com mais clareza. Pois né? E o Palmeiras também tem uma dívida com a W Torre das despesas que são feitas com a manutenção do estádio durante os dias de jogos. De quanto o senhor sabe? Olha, eu também não tenho certeza, parece que é de 80 milhões. Nossa, mãe do céu. Então daria uma sobra de 40 milhões. 40 a 50 milhões aproximadamente. Porque ninguém pagou ninguém, né? Olha aí. Então tá bem. Está tudo na arbitragem, né? Os caras tinham que sentar na mesa e trocar uma ideia, né? Está tudo na arbitragem, é isso mesmo. A gente já tem, por exemplo, a posição do presidente Beluso, né? A gente tem a posição da presidente Leila, que já bateu forte na W Torre, e nós vamos atrás, ô Capelães, semana que vem, provavelmente, atrás da posição da empresa, da W Torre. Eles só trabalham através de comunicado oficial. Quando o senhor Walter Torre era vivo... Oi? Veio aqui 3 vezes o Walter Torre. Walter Torre já me deu inúmeras entrevistas, né? Infelizmente ele faleceu, negócio de Covid e tal. Mas desde então eu sinceramente só vi comunicado oficial da W Torre. Nunca mais vi ninguém chamando responsabilidade para poder falar na mídia. É preciso esclarecer isso, porque eu estou dando os dados aos quais eu tive acesso. Lógico. Na verdade, eu mesmo preciso ser mais esclarecido. Presidente, eu sei que o senhor tem um compromisso, mais 2 curtinhas, que o nosso tempo urge também. Estão lhe perguntando aqui se o Santos assinasse hoje com a W Torre para a reforma da Vila Belmiro, seria o mesmo sucesso, na sua opinião? Olha, é muito difícil fazer essa avaliação. Eu diria que seria muito bom para o Santos. Eu diria que seria muito bom se o estádio tivesse todas as características que a do Palmeiras tem, porque ele não foi concebido como estádio de futebol, né? Ele foi concebido como uma arena multiuso. Então, e o Palmeiras conseguiu avançar nisso de maneira brilhante, né? Com os shows, com os outros eventos, etc. Tudo isso valorizou muito o estádio. Hoje o estádio é considerado uma espécie de monumento na capital de São Paulo, né? É uma espécie de monumento que é desejado por todo mundo que quer visitar, mesmo os adversários que torcem para outros clubes gostam de visitar, e quando visitam ficam deslumbrados. Então isso nós devemos ao nosso querido amigo W. Torre e ao arquiteto, não é a mim, né? Eu só, na verdade, concebi o projeto financeiro e econômico, junto com meus amigos que eu mencionei agora. Aliás, a respeito disso, João, não sei se tu te lembra, o Leandro Quesada e eu participávamos do programa aqui, né? Apresentávamos o programa. O Walter Torre veio 3 vezes ao programa. Sendo que num deles, o senhor lembra disso, né, presidente Beluso? Ele trouxe o contrato. Nós começamos a ler o contrato em 2 programas. Porque tinha muito conselheiro do Palmeiras que era contra esse contrato. Muitos. Aliás, pode contar uma história? Por favor. Um dia eu fui jantar com o W. Torre, nesse restaurante que eu estou agora, que é o Mercearia do Conde. Desculpa eu fazer essa propaganda. Imagina. Né? Eu estava com o Walter, ele disse: Beluso, eu já sei onde você mora, eu vou jogar uma bomba na sua casa. Porque as trapalhadas dentro do Conselho do Palmeiras foram de tal ordem, né? Claro que isso é natural, que as pessoas não concordem, que queiram impor os seus pontos de vista, né? Foi uma batalha você conseguir a aprovação do estádio. E eu me lembro muito bem que depois do estádio pronto, né, eu estava caminhando ali no entorno do estádio, e um dos adversários maiores, eu não vou dizer o nome dele, até porque ele já morreu, eu cheguei para ele e falei: então, você dizia que não ia subir, e tá aí o estádio, aí tá aí funcionando já. Ele falou: mas tem alguns pontos cegos.
E eu falei para ele, meu filho, o único cego que tem aqui é você, né? Porque não é possível, cara, não... você vê como são as coisas. É terrível, né? terrível. Terrível. O futebol ele acaba com reputações e ele destrói amizades, né? É um negócio impressionante. Não foi o Juvenal, não, né? Tô curioso. Não, foi um palmeirense. Foi um palmeirense. Foi um adversário dele palmeirense. Um adversário, tá. Achei que foi um palmeirense. Digamos que foi um secador, né? Nossa senhora, velho. Secador. Que é isso, tchê? O cara que era do conselho do Palmeiras. Fogo amigo, tá louco. Não, o Juvenal comigo era sensacional. Eu tenho muita saudade do Juvenal. A gente também tem, né? Ô, presidente, pra gente liberar o senhor pro compromisso, agradecendo demais a entrevista sempre conosco. Um grande papo. Prazerzaço. O Pretzel, ele falou que quando nós temos um jogo tão disputado, um clássico, uma vantagem mínima, mesmo a vantagem sendo mínima, o jogo não está mais aberto. Então ele acredita que o São Paulo vai avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. O jogo está aberto, presidente, para o senhor na semana que vem no Allianz Parque? Para mim está sempre aberto. Para mim o Palmeiras jogando está sempre aberto. Eu acho que não vai ser fácil, mas eu acho que o Palmeiras vai virar essa disputa e vai sair classificado para... Até porque, deixa eu te dizer, eu não sei, posso estar enganado, mas o Palmeiras ganhou uma preeminência na Libertadores agora, que ele vai disputar como o maior vencedor de todos os participantes da fase de grupos, vai disputar sempre o segundo jogo em casa. E o Palmeiras é bom no segundo jogo em casa. Muito bom. Só para lhe avisar, presidente Beluso, o senhor me conhecendo, já que a gente já conversou várias vezes. Conheço muito. O Capelani distorceu tudo que eu falei. Não, o senhor falou isso no começo do programa e está se contradizendo agora. O que eu disse é o seguinte, contra o jardim de infância do meu nobre colega, é o seguinte, é que o São Paulo com a vantagem de 67%, porque o empate classifica o São Paulo. Virou pôquer, presidente, virou pôquer agora, 67%. Isso é fato. Virou pôquer, virou ciência. Se terminar 0x0. Futebol é ciência agora. Se terminar como começou. Se terminar como começou. Quem é que se classifica, presidente Beluso? Se terminar como começou. Sim. Ué, cara. Como começou, o São Paulo se classifica. É isso, é só isso que eu tava dizendo. Por isso que eu acho que a vantagem é boa. Ele tá achando, ele é experiente, presidente. Ele só esqueceu que o futebol não é uma ciência, muito menos pôquer, para ter essa probabilidade de 67%. Então, como diz a torcida do Palmeiras e canta, Palmeiras é o time da virada. Vamos ver agora, presidente. O senhor que é economista e que lida com muitas notas, só para fechar, uma nota para a presidente Leila e para a gestão dela. Eu acho que ela está indo bem, a despeito, na verdade, desse conflito. Eu daria uma nota 8 para ela. Nota 8 para ela? Ótima nota. E para a entrevista, presidente? Qual é a nota da nossa entrevista? Boas perguntas? Eu dou nota 10. Mas as perguntas foram melhores que as respostas, hein, presidente? Claro que não. Brincadeira, presidente. A gente é muito fã do senhor. Nota 10 para vocês. Para mim, não. O senhor é nota 1000. Nota para mim mesmo. Presidente, um abraço. O senhor é uma das melhores pessoas que eu já conheci, mesmo tendo que aguentar o futebol, porque o futebol não é fácil. Muito obrigado sempre, viu? Muito obrigado sempre pela sua consideração conosco. Uma honra falar com o senhor, viu? Muito obrigado. Grande abraço, Pretzel, a vocês dois, né? Castellani, Pretzel. Vocês são boa gente, vocês são gente decente e eu fico muito feliz com isso. A honra é toda Obrigado, nossa. presidente. Um abraço, senhor. Do ex-presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Beluso, o mentor, um mentor do contrato, junto com o presidente Afonso Elamoura. E eu registro isso, sabe por quê? A história merece ser registrada. Claro que sim. A história tem que ser registrada. Mas essa entrevista ela foi tão importante que a gente já sabia que o Palmeiras também tinha uma dívida com a W Torre, mas eu não sabia que era de 80 milhas, tá? Eu achei que era menos. Eu não sabia que era de 80 milhões. É uma dívida muito 129, alta. Vamos supor que sejam esses valores. Beleza, tá? 130, vai. 50 milhões. 50 milhões. É dinheiro, hein? A presidente tá cobrando toda hora. Deve 129. Mas quanto vocês devem pra ele também? Cara, que confusão. Não era mais só sentar numa mesa de bar aqui, vamos fazer um bem bolado aqui e tal. E porque o torcedor é o mais prejudicado, né? Acaba sendo. Deixa eu falar rapidinho sobre o Corinthians aqui. Não falo